Vamos falar então da judicialização, iniciando nosso painel. Como já me referi no começo, há mais de uma década observamos um número crescente de ações. Testemunha aqui do professor Campino, que há 15 anos atrás já publicou um artigo sobre esse tema, porque o assunto já vinha crescendo de algum tempo. As pessoas que entram na justiça, algumas delas devem estar buscando direitos que não foram respeitados. Então, eles estão no caminho correto. Não devia nunca se negar um direito que é líquido e certo. Mas também a busca de acesso a procedimentos, medicamentos de alto custo, que não estão contemplados no rol da ANS ou nos termos dos contratos. Portanto, para esses casos, não houve a previsão atuarial do preço. Quem se beneficia, normalmente, não contribuiu para tanto. A contribuição fica rateada entre todos os beneficiários de planos. O que acontece é que é feito um direito, uma justiça individual, à custa do sacrifício de todo mundo. Muitas vezes são decididos casos de procedimentos, medicações, sem a devida comprovação de eficácia e efetividade. Que problemas estão por trás dessa judicialização, dessa tendência ao crescimento do número de ações? Seriam os direitos dos brasileiros crescentemente desrespeitados? Ou, que falei antes, suas aspirações, em alguma medida inalcançáveis, dada a nossa limitação econômica? Poderíamos debitar esse crescimento à conta das imprecisões regulatórias? Ou será pelo fato de a maioria das decisões se fundamentarem quase que exclusivamente no laudo médico que acompanha o paciente e o pedido? Ou teriam os magistrados grande dificuldade de acesso ou de entendimento dos pareceres e trabalhos que estão à disposição para consulta nas inúmeras bibliotecas já feitas e preparadas para isso, com bastante custo econômico? Como evoluiremos nessas questões nos próximos anos? Que medidas poderão auxiliar para que essa tendência seja revertida, sem jamais negar o direito a fazer pleitos e acessos à justiça? Esses são os temas que são analisados no trabalho que está sendo divulgado hoje e é objeto desse painel. Assim, eu tenho a honra de anunciar os autores do estudo. É o Felipe Delpino, pesquisador do IES, que teve compromisso com a família dele no Rio Grande do Sul, não pôde estar aqui presente. E coautoria com o juiz de Santa Catarina, o Plênio Schulze, que é membro do CNJ, do FONAJUS, muito ativo nessa área de saúde suplementar, com trabalhos escritos com regularidade. Eu convido agora a Natália Lara, da equipe do IES, para fazer uma breve exposição do conteúdo desse trabalho que está sendo colocado à disposição de todos. Oi, bom dia a todos. É uma grande satisfação participar desse evento e apresentar o estudo Judicialização na Saúde Suplementar, Desafios Regulatórios e Caminhos para a Sustentabilidade do Setor até 2035, desenvolvido no âmbito da série Saúde Suplementar 2035. O trabalho foi escrito por Felipe Delpino, da equipe do IES, e realizado em parceria com o juiz federal Plênio Schulze, referência nacional no tema e com ampla atuação na interface entre saúde, direito e políticas públicas. Essa colaboração agregou rigor jurídico, visão aplicada e aprofundamento técnico à análise apresentada. Por que esse estudo é necessário agora? A judicialização deixou de ser um fenômeno pontual para se tornar parte estrutural da dinâmica do setor de saúde, trazendo impactos diretos sobre previsibilidade regulatória, sustentabilidade econômico-assistencial e sobre as relações entre beneficiários, operadoras, profissionais, gestores e o próprio Poder Judiciário. Entre 2020 e 2024, o número de novas ações cresceu mais de 100%, alcançando quase 300 mil processos por ano, mantendo
Mantendo esse ritmo, o país pode atingir entre 900 mil a 1,2 milhão de ações anuais até 2035. Cenário que intensifica riscos regulatórios, financeiros e operacionais, pressionando todo o ecossistema. O que impulsiona o litígio hoje? A análise realizada no estudo aponta 3 vetores principais que alimentam o aumento das ações judiciais. O primeiro é o conjunto de fatores assistenciais e tecnológicos, envolvendo terapias e medicamentos de alto custo, além da velocidade da inovação e comparação à capacidade de incorporação regulatória. O segundo vetor é o regulatório e interpretativo, concentrando em debates sobre rol da ANS, taxatividade mitigada e critérios de excepcionalidade e avaliação das evidências científicas clínicas. E o terceiro vetor é administrativo-comunicacional, marcado por negativas pouco fundamentadas, baixa padronização em fluxo de autorização, baixa resolutividade pré-processual e assimetria de informação entre os atores envolvidos. Quais são as propostas a curto prazo que o estudo apresenta? A conclusão central do estudo é que a judicialização não se envolve no judiciário, ela se evita antes dele. Para isso, destacaram-se 4 frentes estratégicas de ação imediata. A primeira é fortalecimento das vias administrativas, com centralidade na NIP-ANS, câmaras de mediação e protocolos claros de resposta. A segunda é transparência qualificada nas negativas, com linguagem acessível, motivação normativa explícita e apresentação das alternativas terapêuticas cabíveis. O terceiro ponto é apoio técnico, científico, sistemático nas decisões urgentes, ampliando o uso de pareceres e notas técnicas. E, por último, o quarto, padronização nacional de prazos, fluxo e indicadores da resolutividade, transformando boas práticas isoladas em padrões sistêmicos. Essas ações já existem, já funcionam em experiências pontuais e podem gerar impacto imediato se escaladas e integradas. Quais são as perspectivas para daqui 10 anos, 2035? O estudo projetou 3 cenários possíveis: pessimistas, realistas e otimistas. E todos se diferenciam pelo grau de coordenação institucional. No cenário otimista, contamos com a criação de um NATJUS específico para a saúde suplementar, governança compartilhada entre a ANS, CNJ, Conitec, Ministério da Saúde e operadoras. A atualização contínua baseada em ATS, metas públicas de resolutividade e interoperabilidade de dados com o uso da inteligência artificial, para análise de demandas repetitivas, permitindo decisões mais ágeis, consistentes e baseadas em evidências. A conclusão do estudo foi que a judicialização não deve ser interpretada apenas como abuso ou conflito, mas muitas vezes como um sinal de falhas sistêmicas e comunicacionais. Direito e sustentabilidade não se opõem, eles reforçam mutuamente. Se ampliarmos diálogo técnico, previsibilidade, mediação estruturada e coordenação interinstitucional, o judiciário voltará a ser destino excepcional e não rota principal de acesso. Muito obrigada. Muito obrigado, Natália. Eu lembro que esse estudo que acaba de ser apresentado estará disponível ainda hoje no site do IES, www.iess.org.br. Eu reforço também aqui o convite para quem tiver perguntas, enviar pelo chat do YouTube ou pelo nosso WhatsApp, o 11 933 52 3355. Também quero agradecer muito o apoio da Top Saúde Hub. Sem esse apoio, ficaria muito difícil a gente viabilizar o evento de hoje, então a gente agradece profundamente essa parceria. E nós vamos então para a apresentação do tema 1, NIP-ANS, Soluções Administrativas e Inovação Tecnológica na Mediação. Eu convido ao púlpito o Anderson Farias, que é o CEO da Top Saúde Hub. Ele atua no setor de saúde suplementar há mais de 20 anos, foi diretor de tecnologia da Amil, onde atuou por mais de 15 anos e teve a oportunidade de liderar a transformação digital da operadora. Atualmente está como CEO da Top Saúde Hub. Anderson, muito obrigado por estar conosco. Você tem 20 minutos. Olá a todos, bom dia. Eu
Queria primeiro agradecer a oportunidade de estar apoiando, né, uma iniciativa tão importante para o setor. Então, agradecer tanto ao Dr. Sequim quanto ao Luiz Celso pela oportunidade da gente estar junto, apoiando, né, um instituto que há tantos anos contribui aí para a sustentabilidade do setor. Bom, sou Anderson Farias, sou responsável hoje pela Top Saúde Hub. A gente vai estar apresentando para vocês um aspecto, né, que bom que foi já premiado, inclusive, né, reconhecido aqui, a questão das NIPs. Eu trouxe alguns dados para vocês, para que a gente possa compartilhar aí algumas informações de um mecanismo tão relevante, tão importante que tem dentro do setor, para evitar justamente aí a judicialização, como foi colocado aqui, né, pelo estudo. A ideia é evitar que as demandas cheguem até o judiciário, né? E as NIPs é um mecanismo aí criado pela INES extremamente relevante, né? Não vou entrar em detalhes, né, do que é, porque a gente já teve a oportunidade hoje durante o evento de entender o papel das NIPs, né, ou seja, como funciona esse mecanismo, né, e o que ele traz aí de oportunidade para ser discutido dentro de fóruns por técnicos e seguir caminhos, né, ali que permitam tanto uma defesa por parte da operadora, né, quanto um entendimento ali do beneficiário que estiver demandando. Ponto aí importante é que quando uma NIP ela não é bem conduzida pela operadora que está sendo demandada, isso pode incorrer em questões de multas, né, ou seja, prejuízos financeiros aí, e também em relação à imagem dessa operadora. Então, são aspectos aí relevantes também para serem considerados. Então, como é que está o panorama atual? As NIPs já representam hoje o maior volume de demandas que uma operadora recebe, né? Então, a gente sabe que a judicialização ela já é hoje uma questão extremamente impactante para o setor, só que em termos de volume, em termos de demanda para as operadoras, a NIP hoje ela lidera essa demanda. O índice de resolutividade, né, ou seja, a ANS ela monitora uma série de indicadores da operadora, né, para compor ali toda uma avaliação. E o índice de resolutividade é um índice monitorado também, publicado pela ANS. Então, isso é extremamente relevante para as operadoras cuidarem e tratarem desse elemento, né? Uma crescente pressão regulatória, né? Então, cada vez mais aí a regulação ela vem gerando demandas para as operadoras, e isso tudo da sua implementação e depois da sua utilização pode gerar aí a questão das NIPs. Um outro ponto também bastante relevante que foi citado aqui durante o estudo, que é a questão de fraudes, né? Então, é um mecanismo importante, porém, por muitas vezes ele é desvirtuado, ou seja, o consumidor, né, o beneficiário, ali o cliente da operadora, quando mal intencionado, ele utiliza esse mecanismo aí também de uma maneira inadequada, o que isso é extremamente prejudicial aí para o setor, porém precisa ser da mesma forma tratado, né? Aqui um dado para a gente poder ter ideia do quanto que as NIPs ela vem impactando aí o setor da saúde suplementar. Então o mecanismo ali, né? Então desde 2019, né, começa ali com cerca de 130 mil NIPs, ele triplica esse volume que foi fechado aí no ano passado, com quase 400 mil NIPs, né? Então, um valor, uma quantidade de demandas aí extremamente crescentes, né? O que é um dado importante nesse gráfico, vocês veem que aquela barra mais escura ali é o volume de multas, ou seja, o que de fato não foi tratado adequadamente e acabou gerando uma multa. Você vê que ele meio que se mantém, né? Apesar do volume ser extremamente maior de NIPs, a próxima etapa da NIP, que é a multa em si, ela vem se mantendo ali num patamar ainda estável, né? Porém com um volume bastante considerável. Aqui são os volumes, né? Então, no total aí aplicado, né, de NIPs durante toda a série histórica, já são mais de 1.600.000 NIPs, né, com mais de 44 mil multas, né? E valores aí bastante relevantes. A gente está falando de multas que foram aplicadas nas operadoras que superam 3 bilhões de reais. Então, é um número bastante impactante aí para o setor. Então, por isso, da relevância do tema para ser inserido, né, em todas as discussões e na estratégia da operadora, a questão do tratamento adequado das NIPs.
quais são os principais motivos, né, que geram essas NIPs? O primeiro motivo ali, que são regras para acesso, né, aos atendimentos, ele acaba sendo um motivo mais genérico, até por isso que ele acaba absorvendo ali um volume maior, mas pensem o seguinte, todas as demandas da qual o beneficiário ele se sente ali lesado, né, por não ser atendido em relação à demanda, pode ser a negativa de uma autorização, né, um procedimento, atendimento num prestador, acaba entrando ali naquele primeiro item. Mas aí itens mais específicos, né, como questões de reembolso, prazo máximo de atendimento, né, então a INSS ela determina também prazos ali de atendimento, o rol de procedimentos e cobertura contratual, esse é um item sempre muito discutido, né, porque ele muda constantemente, né, novos procedimentos são inseridos ali dentro do rol e nem sempre o entendimento geral do que está coberto ou não acaba sendo isso bem conduzido, né? Rede de atendimento, suspensão e rescisões contratuais, que temas mais administrativos aí ficam com volumes menores, né? Então, o grande ponto ali, né, que é a complexidade do setor que a gente lida, que é o entendimento do que é a cobertura, né, do que está ou não coberto, quem tem ou não tem direito a um determinado procedimento. E quando isso é encaminhado por esferas mais técnicas, essa avaliação ela acontece de maneira mais adequada, e quando ela foge dos caminhos técnicos e vai para caminhos aí talvez jurídicos, isso acaba tendo decisões ali não necessariamente bem embasadas. Principais desafios, então, que existem no tema, né, para o setor. Um alto volume aí de NIPs, né? Então, como a gente pode ver no gráfico, ele vem aumentando. Respostas ainda manuais, né? Os processos ali dentro das operadoras ainda acontecem, no geral, de forma muito manual. Custos administrativos para lidar com esse volume também crescente, né? O risco de multas, como foi falado, e o IDSS, que é a questão do indicador que mede aí a qualidade do setor. Isso também é impactado, né? Então, por isso da importância de ter uma visão estratégica, né? Mudanças regulatórias, então a questão de NIPs ela está incorporada então, em todos os indicadores, a necessidade da digitalização também já é uma exigência, né? E outros elementos aí que envolvem a forma de visualizar a operadora em relação ao aspecto das NIPs. Para encerrar aqui, quais são as tendências aí, né? Então, o foco em automatizar os processos de defesa, né? Então o volume é muito grande, é muito importante que haja ali o apoio da tecnologia para poder fazer esse processo de defesa. Também extremamente importante fazer a análise aí de entender quais são os maiores ofensores, né? Ou seja, o que é que causa a abertura das NIPs numa determinada operadora e finalmente tratar essa causa raiz, porque o objetivo principal não é você simplesmente atender a demanda daquela NIP, ter a resposta, evitar que a multa aconteça, que o beneficiário seja comunicado, mas também evitar a abertura dela, né? Entender a causa raiz e trabalhar muito em comunicação ali para evitar que isso aconteça. Então essas são as principais tendências, tá? Então aqui são alguns elementos que eu quis trazer para vocês para poder ajudar aí no nosso painel que a gente vai ter. Queria deixar aqui o meu contato aí, que tiver interesse em me contactar. Também fica aí o link para o site da nossa empresa, né? A Top Saúde fornece aí soluções de tecnologia para operadoras de plano de saúde, e uma dessas soluções é justamente um produto que foca na gestão de NIPs, né? Ou seja, auxilia a operadora tanto na captura ali da NIP quanto também na resolutividade. Vou deixar aqui um videozinho, 1 minutinho só, para poder demonstrar para vocês a solução e já devolvo aí a palavra para o Sequim e para a equipe do IES. Tá? Mais uma vez, obrigado aí a todos pela oportunidade, obrigado, Sequim, aí pelo convite. Sua operadora ainda gasta horas com a gestão manual de NIPs? E se você pudesse automatizar tudo e ainda prever o impacto regulatório antes mesmo dele acontecer? Com Gestão NIP da Top Saúde Hub, sua operadora captura automaticamente todas as NIPs diretamente do site da ANS, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Assim que a NIP chega, o sistema inicia o fluxo de defesa, distribui para as áreas responsáveis e enriquece os dados automaticamente, via integração com nosso ERP ou por API com o sistema que você já usa. E vai além. Com inteligência artificial e machine learning, você prevê suas notas regulatórias, como IGR, garantia de acesso e fiscalização, antes da divulgação da ANS. Acompanhe tudo em tempo real,
status das NIPs, prazos, gargalos, pareceres rejeitados e produtividade por analista. Saiba exatamente onde ajustar processos e equipes, com base em dados concretos e indicadores para fazer gestão estratégica e direcionar ações focadas na resolução de causa raiz e mitigar riscos. Evite multas e ganhe eficiência com a solução mais especializada do mercado. Gestão NIP da Top Saúde Hub. Automação, inteligência e compliance a favor da sua operação. Abro a segunda parte, né, que o tema 2 desse painel tratará de cenários e estratégias setoriais até 2035. Nós vamos ter duas apresentações, do Dr. Rogério Scarabel, ex-presidente da ANS, sócio da M3BS Advogados, e do Dr. Daniel Wang, professor da FGV e que também é consultor do Ministério da Saúde. Nós vamos começar pelo Dr. Wang, seja bem-vindo, e o senhor tem 20 minutos, em seguida a gente já passa a palavra para o Dr. Scarabel. Muito bom dia. Eu queria fazer, antes de mais nada, um agradecimento, na verdade uma homenagem ao professor Campino. O professor Campino foi meu professor quando eu estava no mestrado, né? Não sei se o senhor lembra de mim, mas eu fui seu aluno quando eu tinha, acho que uns 24 anos, ou seja, uns 3 anos atrás, mais ou menos, né? Então, muito feliz de encontrá-lo, professor Campino, e por essas coincidências da vida, uma vez, sim, eu já tinha sido aluno dele, alguns anos depois, e minha esposa, que é fisioterapeuta, falou, estou atendendo o professor de economia da FE. Eu falei, qual é o nome dele? Ele falou, é Campino. Eu falei, olha que coincidência, né? Então, existe um vínculo familiar muito forte com o professor Campino, muito bom vê-lo aqui, é um enorme prazer. Minha esposa, aliás, mandou um beijo bem grande para o senhor, aproveitar aqui a oportunidade. Para mim é uma honra muito grande, agradeço demais, Dr. Sequim, pelo convite, porque eu acho que esse prêmio IES, ele ocupa um espaço muito importante nesse ecossistema da saúde suplementar, né? Eu sempre achei que tem uma discrepância muito grande entre a importância econômica e social do setor e a produção intelectual acadêmica sobre o setor, né? Se você for olhar o SUS, por exemplo, o SUS ele é enormemente importante, mas você tem produções milhões sobre o SUS. Mas na saúde suplementar existe essa discrepância, e eu acho que o prêmio IES ele é um mecanismo para tentar diminuir essa diferença, né? Para incentivar as pessoas a olhar esse setor que, assim, não só ele é importante do ponto de vista econômico e social, mas também tem muito tema interessante, assim, é uma área muito rica, né, para pesquisa. Então, parabenizo o IES pelo prêmio, parabenizo quem participou, parabenizo quem ganhou. Bom, o título dessa apresentação, para quem gosta de Beatles, já deve ter sacado a referência, né? The Long and Winding Road. Mas essa frase que me veio à cabeça enquanto eu preparava a apresentação, né? Assim, até chegar na DEI 7265, que é uma decisão, o acórdão saiu essa semana, aliás, uma decisão do STF que tenta trazer cores um pouco mais definitivas para essa discussão sobre a natureza do rol, se ela é taxativa ou se ela é exemplificativa. E essa discussão ela é absolutamente central. Eu sei que está todo mundo aqui familiarizado com isso, mas se eu digo que o rol ele é taxativo, isso significa que o rol estabelece precisamente aquilo que operadoras estão legalmente obrigadas a custear e aquilo que usuários estão legalmente intitulados a receber. Então, estabelece aquilo que é precisamente a obrigação e o direito. Mas se eu digo que o rol ele é exemplificativo, eu estou dizendo que o rol estabelece o piso, mas ele não estabelece o teto. E qual que é o limite desse teto? Não é muito claro, porque existe a possibilidade da judicialização da saúde. Então, o rol seria o piso, o que está acima dele vai ser decidido no caso a caso via judicialização da saúde. Então, essa é uma discussão absolutamente central e essa foi uma questão cuja resolução ela foi longa e foi tortuosa. Eu acho que realmente tem um long and winding road até a DI 7265. E eu quero passar um pouco por esse caminho longo e tortuoso, porque eu acho que ele mostra para a gente a significância, a importância dessa decisão do STF e os possíveis impactos que ele vai ter sobre todo o setor. Não sei se está um pequeno aqui, eu vou me tornar mais móvel. Bom, eu queria começar mostrando esse gráfico. Tá? Ele é de uma pesquisa que foi publicada, pesquisa que eu coordenei, tem participação inclusive de uma professora da casa também, Ana Maria Malik,
que foi publicada na Health Economics Policy and Law, a revista do Departamento de Saúde da Escola de Economia e Ciência Política de Londres, né? O que a gente fez aqui? A gente pegou todas as decisões, todas, de 2018 até 2021, decisões proferidas pelos tribunais de justiça de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Tá? Aqui a gente está pegando só a segunda instância. São mais de 90 mil decisões. Isso, 90 mil decisões. Claro que a gente precisou usar a inteligência artificial, e com a inteligência artificial a gente classificou em tipos. Então, por exemplo, negativa de cobertura é um tipo, outro tipo é reajuste, outro tipo é manutenção de contrato e etc. E pegando só negativa de cobertura, a gente tentou calcular a taxa de sucesso dos autores da ação contra operadoras de saúde. E a gente vê aqui que a taxa de sucesso ela é extremamente alta. Aqui estou falando de negativa de cobertura. Tá? Eu me surpreendi porque eu achava que São Paulo seria uma das mais altas. Mas não é. São Paulo, na verdade, comparado com Minas Gerais e Rio de Janeiro, a taxa de sucesso dos usuários ela é baixa. Aqui só negativa de cobertura. Bom, mas existem diversas razões para se negar cobertura. E a gente também fez a separação pela razão trazida pela operadora para negar cobertura. E quando a gente vai olhar não pertencimento ao rol, ou seja, quando a operadora fala não estou custeando porque o tratamento não pertence ao rol, a taxa de sucesso dos pacientes ela sobe. Ou seja, o argumento de que não pertence ao rol para o judiciário é quase nada. Então, por exemplo, São Paulo, que a gente vê que está por volta de 80%, quando é negativa com base em não pertencimento ao rol, isso vai para mais de 90%. Bom, e isso acontece em todos os estados. Mas por que essa taxa de sucesso é tão alta? A resposta é simples, porque o judiciário, historicamente, trata o rol como meramente exemplificativo. Aqui, eu não sei se a tradução ela é melhor, mas exhaustive, aqui eu estou traduzindo por taxativo. Tá bom? Não sei se é a melhor tradução, poderia ter pensado um pouco melhor, mas foi isso. Então, a gente vê que o judiciário, na maior parte das vezes, quando eu digo na maior parte das vezes, eu quero dizer quase em todas as vezes, considera o rol meramente exemplificativo. Tá bom? Então, você tem aqui em São Paulo, por exemplo, 98% das decisões do Tribunal de Justiça de São Paulo consideram o rol exemplificativo. Bom, tinha até súmula. Então, assim, a decisão judicial que considera o rol taxativo é uma excentricidade, vamos dizer assim. Tá? Isso de 18 a 2021. Mas aí começa o winding road, o long and winding road. A coisa começa a ter um contorno um pouco diferente quando pela primeira vez a ANS ela fala o rol ele é taxativo, tá? 2021. Eu não sei se tem alguém aqui do direito administrativo que gosta de direito administrativo americano, mas nos Estados Unidos, se a agência, interpretando a legislação que aplica, dá uma certa interpretação, essa interpretação ela tem muito peso. Tá? Para quem se interessa, é o famoso caso Chevron. Esse caso Chevron ele foi mudado, né, pela Suprema Corte Americana recentemente, mas a ideia de que a agência ela tem muita legitimidade para interpretar a legislação, ela continua. Tá? Não é mais um direito absoluto, um poder absoluto, mas ainda é um poder muito relevante. Só que no Brasil, o peso da interpretação da própria agência não é tão grande. O judiciário não se sente vinculado à interpretação da agência. Então, embora a ANS tenha dito que o rol ele é taxativo, do ponto de vista do judiciário, isso acho que não faz muita cócega, acho. Né? Bom, mas a coisa começa a mudar em 2022, quando o STJ ele profere uma decisão em sede de embargos de divergência sobre o tema da taxatividade ou exemplificatividade do rol. Né? O STJ você tinha umas divisões internas e eles tentaram resolver essas divisões internas em junho de 2022 e o STJ, na linha do que a ANS tinha falado, afirma que o rol ele é taxativo. Vejam o tamanho da mudança de um judiciário de segunda instância que quase 98% das vezes, quase 100% das vezes, diz que o rol é exemplificativo, o STJ ele tenta dar um cavalo de pau.
e fala que ele é taxativo, mas ele não é taxativo ponto, ele é taxativo ponto e vírgula. Então, o STJ ele admite uma série de exceções, só que essas exceções elas precisam satisfazer alguns requisitos. Por exemplo, para um medicamento fora do rol ser concedido, não pode ter substituto terapêutico e tem que estar esgotadas as alternativas dentro do rol da ANS. O outro critério é a incorporação no rol não pode ter sido expressamente indeferida pela ANS. E eu acho que isso é muito importante, né? Assim, a redação ela é um pouco confusa, mas o que isso quer dizer? Se a ANS avaliou e disse sim, está no rol, tem que custear, não tem muita conversa. Se a ANS avaliou e disse não, o não é não. Não cabe ao judiciário passar por cima da decisão técnica da ANS. Onde que está o papel do judiciário, que agora é um papel muito mais residual? Quando a ANS não disse nada, não disse nem sim, nem não, aí tem a possibilidade do judiciário tomar uma decisão sobre o fornecimento. Mas vejam como é um papel muito mais residual e um papel muito mais subsidiário. Tem que ter comprovação da eficácia à luz da medicina baseada em evidências, e essa é uma mudança muito importante, porque, como foi mencionado anteriormente pelo Dr. Sequim, a decisão judicial em matéria de saúde, de fornecimento, em geral, é baseada num laudo médico, numa receita médica. O STJ falou que não, tem que ser medicina baseada em evidência, ou seja, não basta mais uma receita, não basta um laudo, não basta, sei lá, um artigo científico, é medicina baseada em evidência, revisão sistemática da literatura, análise crítica da metodologia, ou seja, a barra ela sobe. Recomendação de órgãos técnicos de renome, Unitec, Natijus e estrangeiros, ou seja, o judiciário ele precisa decidir com base em informações técnicas de órgãos que tenham algum grau de neutralidade com relação a essa disputa e a ideia de diálogo interinstitucional. Né? Essa ideia de diálogo interinstitucional, depois vocês vão ver, ela vai ser retomada. Bom, aqui a gente tem uma mudança muito significativa. E como toda mudança muito significativa, há reações. E houve duas reações nessa decisão do STJ. Uma reação veio do Congresso Nacional, na forma da Lei 14.454, que modifica a 9656, e também veio na forma de ações no STF para tentar reverter o entendimento do STJ. Bom, a Lei 14.454, vocês vão se lembrar bem, teve muita discussão. Então, o STJ falou, é taxativo, mas a Lei 14.454 falou, olha, é exemplificativo. Assim, existe o direito a receber tratamentos fora do rol. Também não é um exemplificativo ponto, é um exemplificativo ponto e vírgula, mas são critérios que são muito mais abertos se comparados à decisão do STJ. Então, vai falar, por exemplo, na comprovação de eficácia à luz da ciência da saúde baseada em evidência científica. E note a diferença, o STJ falou em medicina baseada em evidência. Aqui está falando em evidência científica. E evidência científica a gente sabe que tem de todo tipo, toda qualidade. Então, a barra ela desce. Não é mais medicina baseada em evidência, é algum tipo de evidência científica. E tem um outro critério, que é a recomendação por Conitec ou algum outro órgão técnico. Mas notem que aqui são critérios alternativos. No STJ, eram critérios cumulativos. Você precisava satisfazer todos os critérios para poder receber um tratamento. Aqui é um ou outro. Só que esse primeiro ele é tão amplo que ele basicamente engole o segundo. Dificilmente algo vai satisfazer o critério 2 sem satisfazer o critério 1. Então, na prática, o primeiro critério ele vai lá e engole o segundo. Bom, essa foi a reação do Legislativo. Teve uma reação também no âmbito do STF. Né? Como eu falei, tentaram reverter esse entendimento no STF. Só que quando o STF foi julgar, já havia a Lei 14.454. Então, uma grande parte da ação, sobretudo aquela que pedia para o STF definir se era taxativa, exemplificativa, ela perde o objeto. O STF falou, ó, já teve essa decisão, perdeu o objeto. Mas o STF ele declara a constitucionalidade de critérios científicos e econômicos do rol da ANS para limitar a cobertura. O STF ele não fala nada se é taxativo, exemplificativo, mas ele já deixa a semente
daquilo que vai ser a 7265. Tá? Dá para traçar uma linha, uma continuação entre essa decisão que vai falar, olha, pode ter critério econômico, pode ter critério científico para delimitar a titularidade dos usuários. E isso, depois vocês vão ver, ela serve de pano de fundo para a 7265. E algo que aconteceu um pouco depois, em 2024, o STF ele vai fixar as teses nos temas de repercussão geral 6 e 1234. Essas teses se aplicam exclusivamente à judicialização contra o SUS. Tá? Não é sobre saldo suplementar. Mas, depois, vocês vão ver que a 7265, os critérios dela espelham o que o STF decidiu para a saúde pública. Tá bom? Então, se você quer entender a 7265, você precisa entender o tema 6 e o tema 1234. Então, são essas duas decisões que colocam a estrutura do que vai ser a 7265. Bom, a 7265, né? Eu peço desculpa, tem muita informação, meus slides eles tendem a ser muito feios, mas vamos junto. O que o STF vai falar? Primeiro, o STF ele vai falar que é constitucional o legislativo decidir que o rol é exemplificativo. Não tem nenhum problema o legislativo falar que é exemplificativo. Mas o problema é que os critérios estabelecidos pela 14454 são excessivamente amplos. Tá bom? Então, assim, você tem direito a receber o tratamento fora do rol. É exemplificativo. Só que, de novo, não é exemplificativo ponto. É exemplificativo ponto e vírgula. Precisa preencher alguns parâmetros técnicos e jurídicos. O que são esses parâmetros? Primeiro, a prescrição por médico ou odontólogo, até aí está tranquilo, não tem nenhuma novidade. Inexistência negativa expressa da ANS, ou dependência de análise em proposta de atualização do rol. Aqui, o STF vai recuperar o critério que tinha no STJ. Né? Se a ANS disse sim, é sim. Se disse não, é não. Se não disse nada, talvez. E vai adicionar ainda a impossibilidade de concessão do tratamento fora do rol, enquanto o pedido para atualização do rol ainda está sob análise. Então, o STF, na verdade, ele dá um passinho a mais. O STJ não falava nessa hipótese do que aconteceria enquanto o tratamento está sob análise ainda. O STF ele retoma, mas dá um passinho a mais. Vai falar também da ausência de alternativa terapêutica adequada para a condição do paciente no rol, né? Já estava na decisão do STJ. Tem uma discussão, poderia ter uma discussão enorme sobre o que é uma alternativa terapêutica. Assim, não sou a pessoa mais capacitada para fazer isso. Comprovação de eficácia e segurança do tratamento à luz da medicina baseada em evidências. Não é mais evidência científica, é medicina baseada em evidência. Ou seja, o STF ele recupera a ideia de medicina baseada em evidência do STJ. Mas aqui, de novo, tem uma questão de interpretação. Se alguém discordar de mim, super à vontade para expressar. Mas o STF ele dá um passo a mais, porque ele vai falar medicina baseada em evidências de alto grau, a tese. E o que o STF entende por evidências de alto grau? RCT, né? Pesquisa clínica randomizada, em português, é isso, né? Ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática e meta-análise. Tá bom? Isso não está dito expressamente. Se a gente, no caso do SUS, se vocês forem olhar o tema 6, está dito expressamente. Evidência de alto grau, só aceitamos ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática e meta-análise. Aqui não está dito expressamente, mas se vocês forem procurar no voto do ministro Barroso, que é quem faz a proposta dessa tese, ele está falando lá, ele cita esses 3 tipos de estudos. Então, o STF fala, tem que ser medicina baseada em evidência, mas não é qualquer evidência, tem que ser de alto grau, de alto nível. E registro na Anvisa, tem que ter registro na Anvisa. Curiosamente, a tese do STJ não falava que precisava necessariamente ter registro na Anvisa. É verdade que o STJ ele tinha uma súmula que tratava especificamente sobre isso, mas na tese em si não havia vedação
a concessão de tratamento sem registro. Aqui o STF está falando, tem que ter registro da Anvisa. E aqui eu acho que o STF está sendo até mais rigoroso se comparado com o SUS, porque no caso do SUS, o STF ele admite a possibilidade de concessão de tratamentos sem registro. Bom, e o STF ele coloca uma série de obrigações também para o juiz, uma questão de ônus da prova, a gente pode pular, mas ele fala da necessidade de analisar o ato administrativo de não incorporação à luz do caso concreto e da legislação de regência, sem incursão, no mérito técnico administrativo. Ou seja, se a ANS disse não, é não. Isso não significa que não se possa questionar o não da ANS. Só que não cabe ao judiciário entrar em questões de técnica. Não cabe ao judiciário discutir evidência científica, discutir custo-efetividade, impacto orçamentário, equilíbrio econômico e financeiro. Tá? Isso é para a agência. O que o judiciário pode discutir? Legalidade. Todos os requisitos legais foram cumpridos e cabe ao judiciário também discutir fundamentação. Né? Se existe o princípio do ato administrativo que todo ato da administração precisa ser fundamentado. Então, se estando bem fundamentado e seguindo os requisitos legais, não cabe ao judiciário passar por cima. Então, essa é uma decisão que pede uma maior autocontenção do judiciário. Vai falar também, eu pulei o A, né, no prévio requerimento à operadora de saúde, reforçando a ideia de que a judicialização tem que ser subsidiária. Então, primeiro, pede para a operadora, e aí o papel da NIP também é muito importante, você tenta resolver administrativamente. Se não der para resolver administrativamente, aí sim pode judicializar. Consulta prévia ao NATJUS, então, de novo, aquela ideia de que o judiciário tem que decidir baseado em informações técnicas e, em caso de deferimento, oficiar a ANS para avaliar a possibilidade de inclusão de tratamento no rol de cobertura obrigatória. Tá? Eu acho que isso é interessante, né? Isso retoma a ideia de diálogo institucional que estava na decisão do STJ, e reforça o caráter subsidiário da judicialização. Então, assim, o judiciário concedeu um tratamento. Concedeu o tratamento porque satisfaz todos os critérios. Se satisfaz todos os critérios, é possível que seja um medicamento elegível, que seja um medicamento que mereça a inclusão no rol. Então, a ANS, avalia aí, vai. Eu achei que esse medicamento cumpre todos os requisitos. Me diz se sim ou se não. E a decisão definitiva é da ANS, se sim ou se não. Então, a gente tem um caminho longo e tortuoso, né, no sentido de que tem esse vai e volta, e é interessante como todos os poderes estão envolvidos. Você tem executivo na forma da agência, você tem judiciário, você tem legislativo. Então, é um caso super, super interessante. Né? Os três poderes da República estão super envolvidos. E aqui é um quadro comparativo para mostrar como a coisa ela foi e voltou, mas da forma como ficou, ela é até mais, talvez, restritiva. E quando eu digo restritiva, eu não faço juízo de valor, estou só tentando descrever. Ela é até mais restritiva do que o STJ tinha estabelecido. Então, tanto o STJ, quanto a Lei 14.454, quanto o STF, exigem prescrição médica. Medicina baseada em evidência. A STJ exigia, a lei não exigia, o STF retoma. Esgotamento de alternativas terapêuticas no rol. De novo, o STF retoma, que não estava na lei. Ausência de inferimento expresso pela ANS. Estava no STJ, não estava na lei, o STF retoma. Recomendação, consulta órgão técnico, isso todo mundo exigia, embora com linguagem um pouco diferente. Registro da Anvisa, vejam que interessante. Só agora ficou definido que sem registro da Anvisa não pode ter concessão. Prévio requerimento à operadora, que também não estava lá, né, essa ideia de priorizar soluções administrativas, soluções não judiciais, aparece no STF, e a cumulatividade dos critérios. Né? Havia na STJ, não havia na lei, e tem agora no STF. Acho que algumas conclusões gerais que a gente pode tirar disso. Eu sei que eu estou muito ruim de horário, né? Eu peço desculpas, mas eu vou correr. Essa discussão, se é taxativo, se é exemplificativo, eu acho que ela perdeu a relevância. As palavras perderam a relevância. Porque a tese de que é taxativo, ponto, ou que é exemplificativo, ponto, não tem mais.
A disputa é taxativo, ponto e vírgula, ou exemplificativo, ponto e vírgula. E o que importa não é mais taxativo ou representativo, ou exemplificativo. É o que vem depois do ponto e vírgula. Porque o STJ falou que é taxativo, ponto e vírgula. O STF falou que é exemplificativo, ponto e vírgula. Mas o STF ele é mais restritivo que o STJ. Então, assim, se é taxativo, exemplificativo, importa menos do que vem depois, que é quais são os critérios para concessão. Agora, o que isso vai mudar no setor da saúde suplementar? O que isso vai mudar no dia a dia de vocês? A minha resposta sincera e humilde é: não sei. Por que que eu não sei? Mas eu vou explicar. Mas eu vou explicar por que que eu não sei. Porque o que o STF está fazendo é mudar uma prática jurídica muito consolidada. Então, assim, uma coisa é eu, em abstrato, aceitar esses critérios. Outra coisa muito diferente é no caso concreto, com a pessoa, com foto, com RG, com CPF, com história, eu falar, vou aplicar esses critérios e a resposta vai ser não. São dois exercícios muito diferentes. Uma coisa é em abstrato, outra coisa é em concreto. Eu não sei se, ainda que tenha uma decisão vinculante do STF, se isso vai mudar uma prática jurídica muito consolidada e se isso vai mudar a estrutura de incentivos que existem e que levou a uma situação como essa e essa. Se tem uma certa estrutura de incentivos, eu não sei o quanto uma decisão do STF muda de fato para o juiz, para a juíza lá na ponta. Eu não sei, mas tem um jeito de saber, que é fazer pesquisa. E aí, essa bola eu devolvo para a comunidade e eu acho que alguém que conseguir responder essa pergunta provavelmente vai estar aqui recebendo esse prêmio nos próximos anos. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Wang. E, bom, agora nós vamos ter a apresentação do Dr. Rogério Scarabel, que foi diretor-presidente da ANS e atualmente é sócio da M3BS. E aí, tudo bem? Posso falar andando? Eu não sei falar parado. Como é que vocês estão? Bom dia. Aqui meus dados, minhas informações, quem quiser entrar em contato comigo, quem quiser mandar uma pergunta, e também quem não quiser, se puder me adicionar, eu estou precisando de seguidor. Não, gente, precisa engajar, não é verdade? Não é não? Ministro Sequim, obrigado pelo convite, meu caro. Luiz Celso, obrigado, viu? Obrigado a todos que fazem do IES essa grande casa de sabedoria. Na Bíblia tem um provérbio que diz que o ferro afia o ferro e o homem deve afiar o outro homem, né? Então, conhecimento se transfere. Conhecimento, nós só crescemos com transferência de conhecimento. Então, agradeço demais a oportunidade de também poder aqui adquirir conhecimento e também conversar sobre aspectos jurídicos da NIP e a judicialização. E a NIP, por que então nós devemos falar sobre NIP? Por que falar sobre NIP? A NIP ela vem numa missão que tem a agência reguladora, que tem a regulação, de diminuir a assimetria de informação. O grande problema regulatório, o grande problema da sociedade é a assimetria da informação. Então, lá em 2008, quando começam as discussões e o aumento da judicialização, a agência, então, cumpre seu papel regulatório e cria uma ferramenta, talvez a ferramenta mais premiada da regulação no país, que é a NIP. A NIP tem o objetivo de aproximar operadoras e os beneficiários. Para isto ela foi criada. Já que os amiguinhos não conseguem conversar, então nós, enquanto regulador, vamos colocá-los junto em uma mesa, junto na cadeira. E por isso que é criada a NIP. E a NIP é criada para tirar aquela impressão de letargia que existia no consumidor e que existe até hoje. Por que eu vou no Poder Judiciário? Porque lá é rápido, eu entro hoje de manhã à tarde, eu saio com a minha decisão. Ora, é para isso. Então, a agência cria algo extremamente sofisticado
que é a agilidade. Você reclama, imediatamente cai na mesa da operadora sem contato humano nenhum, automaticamente ela faz a sua resposta. Ou ela entende que pode melhorar alguma coisa e concede, então, aquele benefício, ou discute, ou debate, ou ajusta, ou então será multada, né? Ou seja, ou eu cumpro ou eu cumpro. E ele traz um efeito direto, né? Menos litígio. E menos litígio significa mais previsibilidade regulatória. Porque as informações estão escapando da regulação. E aí, o meu querido Anderson aqui, também esqueci de cumprimentar, professor. Incrível assistir sua aula. Obrigado. Viu? Ele traz aqui, veja como aumentou, né, o número de reclamações. Isso não necessariamente, na minha visão, enquanto era regulador, é um problema. Por que ele é um problema? Não é um problema. Porque a NIP hoje é o principal insumo regulatório da ANS. As pessoas deveriam ir na ANS e não no Poder Judiciário. Porque isso aqui é um insumo regulatório. É com ele que eu sei se a operadora de saúde está ou não cumprindo o seu papel. É com ele que se sabe se o prestador está ou não cumprindo o seu papel. É com ele que se sabe se a regulação criada lá no gabinete... Você sabe que o gabinete regulatório é maravilhoso, né? Lá tem soluções incríveis para problemas inexistentes. E é aqui que a gente descobre o mundo real. Quando você reclama na NIP, a agência fala, olha aí, isto aqui não funciona como nós imaginávamos que funcionaria. Então, ela cria todo um sistema regulatório importantíssimo para a sociedade. E é muito bacana ver aquele monte de reclamação que o Anderson apresentou aqui, e vocês observam que só tem 7 mil multas sempre. Veja só que interessante esse dado que ele traz. Isso devia ser motivo de estudo. E a agência, então, tem um grande arsenal de informações para trabalhar, que é disso que é feita a regulação. Informação. A agência é de monitoramento, não de execução. Se monitora com informação. E ela alimenta o IGR, por exemplo, que é o Índice Geral de Reclamações. Você quer saber se o seu acesso é mais fácil ou mais difícil, você vai no IGR. Alimenta o IDSS. Você quer saber se a sua operadora tem qualidade ou não, tem desempenho? Vai no IDSS. O IDSS é utilizado por quase todas as licitações públicas. Se você tiver menos de 8, ou menos de 0,8, na verdade, ou 0,7, você nem pode se participar. Então, veja que ferramenta importante de consulta e de análise. Né? Garantia de atendimento. É pela NIP que se sabe se a suficiência de rede ou a qualidade da entrega está sendo feita. E quando ela não é feita, o que acontece? Ei, operadora, você não tem condição de ter mais beneficiário na sua base. Suspende-se a venda. Quando você demonstrar capacidade de atendimento, eu libero para você vender mais. Você não pode colocar mais gente se você não tem suficiência de rede. E aí os investimentos acontecem através da NIP. Então, esse modelo ele nunca foi repressivo. Ele não é repressivo. Ele é de conciliação e ele é indutivo. Por isso que a reclamação das operadoras, por exemplo, é: pô, eu fiz a RVE, vai contar ponto? Vai, meu amigo, não é para vir aqui na ANS, não. É para tu resolver aí, entendeu? Paciente beneficiário não é para ficar do outro lado do balcão, não. É para ficar do seu lado. Você que tem o dever de zelar pela gestão da saúde dele. Se ele está vindo aqui reclamar, não importa o que seja. Nem que seja comunicação ou cara feia. Alguma coisa está errada. E é por isso que RVE finalizada, ou NIP finalizada pela RVE, também conta ponto. Né? E é um grande instrumento conciliador. Aproximadamente, você mostrou 85 agora, foi, Anderson? 85, né? Mas, historicamente, muito mais de 90%. Em algumas questões, 96% de solução, imagina.
Imagina aqueles 370 mil a mais no Poder Judiciário, né? Então, uma importante ferramenta. E ela agora trouxe impactos, recebeu impactos também da RN 623, a recente RN da agência, que, na verdade, as regras existem desde 2011, mas agora deu uma nova roupagem, uma nova transparência e também trouxe outras ferramentas, outras melhorias de ferramenta, como, por exemplo, o reforço do papel da ouvidoria. Olha o que a agência está dizendo. Operadora, cuide deste caso aí, não é para chegar aqui. Que é o que fala de fiscalização responsiva, né? Então, o foco sempre é na experiência do beneficiário, sempre de forma indutiva, sempre utilizando como insumo regulatório, nunca punitivo. Ou, nunca não, punitivo. Agora, você não quer cumprir a regulação, então há uma certa penalidade. A NIP também é utilizado como estratégia para não judicialização. Como eu falei, né, a alta resolutividade histórica, ela evita que todas essas discussões vão parar no Poder Judiciário, né? Eu me lembro que dos nossos debates, conversava muito com o ministro Sanseverino, já falecido, que a vontade dele, inclusive exposta em vários votos, era de que a pessoa só poderia entrar com uma ação judicial se ela passasse primeiro pela ANS, né? Queria fazer como a discussão da audiência de conciliação no CPC não funcionou, né? Obrigatoriamente no Poder Judiciário não funcionou, ele queria criar uma imposição, e isso vem se debatendo também muito, e eu não sei também a opinião de vocês, mas quando o STF fala, olha, você não pode, Poder Judiciário, você não pode interferir na política pública, é muito querendo dizer isso, olha, isso aqui é para resolver lá na agência, né? Você não pode interferir na política pública. Agora, se ela não está funcionando, sim, né? Então você exija que isto aconteça. Sim, é porque cria uma entrega rápida, né? Organiza protocolo, cria uma cultura do diálogo, né? Sem a necessidade de ir ao judiciário. Os impactos na judicialização tem uma redução esperada do 7265 e também a NIP acaba criando esse arcabouço documental e na discussão de trazer ao debate do Poder Judiciário também critérios objetivos, reduzindo ainda mais os critérios da subjetividade das decisões no Poder Judiciário. Então, por exemplo, a questão da consulta técnica do Natijus e o grande desejo de que o Natijus também exista na saúde suplementar, creio que também deveria passar sobre as regras regulatórias, sobre as questões contratuais, né? Porque a 465, né, que foi falado, quando nós incluímos a questão da taxatividade, é para demonstrar que o rol ele é a referência, é taxativo para a operadora, não para o beneficiário. O que é taxativo para o beneficiário é a sua negociação contratual. Teto regulatório, teto de contrato de plano de saúde é o contrato, não é o rol. Tem contrato aí que tem home care, tem contrato que tem colocação de prótese, custa R$45 mil, mas isso é precificação. Não importa, tem disponível no mercado. E se você contrata e o contrato diz que a base é o rol, a base é o rol, né? Então a taxatividade é para a operadora. A operadora que não pode fazer o menos do que está no rol. Você não pode comercializar nada que seja menos do que está no rol. Essa é a taxatividade, jamais para o beneficiário. E a decisão, então, da 7265, me parece que ela estabelece um equilíbrio muito claro, deixando bastante evidente quais são os direitos, né? Quais são os deveres do beneficiário, e também das operadoras, e também dos prestadores. Isso traz muito mais sustentabilidade ao sistema. Regras claras, menos discussão, menos imprevisibilidade, melhor a sua precificação. No Brasil, com o nosso sistema de incorporação de tecnologia,
você precifica em janeiro, mas você jamais vai saber qual que é o custo desse contrato em dezembro. É impossível. No Brasil, é impossível. O único país do mundo onde a pólice não tem teto. Inciso 1º do artigo 1º da Lei 9656. A prestação de saúde será sem limite financeiro. Como é que eu precifico isso? E todo dia pode incorporar tecnologia de R$100, tecnologia de 12 milhões. Do nada. Todo dia pode entrar. Então você não sabe absolutamente nada. É impossível você prever ou saber. Prever dá, né? Projetar dá, mas você saber quanto vai custar o plano de saúde no final do ano. Ele traz uma competência regulatória. Ou seja, ele tira o juiz do varejo, e diz: saúde é coletiva. E isso vai fazer com que haja uma pressão muito mais adequada para nós, enquanto coletividade, na agência e na Conitec. Até quando ele concede, veja que a 7265 foi inteligente em dizer o seguinte: mesmo concedendo para João, você precisa mandar que a agência analise para todos. Porque não é para ser só de João. Senão nós criamos ou mantemos a iniquidade. Medicina baseada em evidência, né, já foi bem apresentado pelo professor, e traz muito mais segurança jurídica. Quando você tem clareza, quando você tem transparência, você traz segurança jurídica, ou seja, a deferência às regras regulatórias e aos contratos trazem conhecimento, equaliza conhecimento entre todos, e isso traz segurança jurídica. Então, a 7265 traz essa mudança de paradigma, assim como foi a NIP em 2012. A NIP foi contestada até no STF, viu? E ganhou todas as... E é uma grande mudança, né? Então, a mudança de paradigma, ele fortalece, como eu disse, a ANS, fortalece as suas regras, né? Reforça a sua competência enquanto regulador. Ele traz o debate para evidências robustas, evidências de alto nível, né? Evidências robustas. Isso daqui não é para limitar, isso aqui é para dar segurança para a entrega de saúde. A gente vê muita discussão que isso daqui limita, porque tem as questões da prescrição, então a gente confunde, na minha opinião, claro, a gente confunde um pouco de autonomia com soberania. A autonomia não foi retirada de nenhum profissional de saúde. A autonomia é quando a sua decisão está amparada na boa prática, na ética, nas boas indicações, nos bons conhecimentos, nas boas evidências, né? Então, isso eleva a questão técnica e também conta com o apoio do Natijus, que também é um outro corpo técnico que vai poder avaliar e qualificar ainda mais as decisões judiciais e qualificar ainda mais as questões regulatórias, porque esta pressão também faz com que haja melhoria, faz com que haja a qualificação. Mas é preciso fazer mais. Nós temos um baixo letramento, um aumento expressivo da assimetria. Precisamos aumentar muito mais a transparência. Então, a NIP foi criada para mediar conflitos que nascem de assimetria. Mas nós temos um baixíssimo letramento. E a assimetria gera expectativa errada sobre a cobertura. Quem sabe o que é DUT aqui? Para que ela serve? Como é que ela é feita? Por que ela é daquele jeito? Ora, se eu não sei o que é DUT, como é que você vai dizer que meu médico está errado? Eu não conheço. Rol. O que é rol? Né? O que é o contrato? O que está no contrato? Então, essa sensação de negativa injusta é muito difícil de você disseminar informação. E também nós temos que fazer aqui a nossa meia-culpa, né?
A INS não está no TikTok, né? Não tem diretor lá, né? Tem que estar, não? Né? Tem que ter lá uma dancinha lá para explicar. O TikTok está todo dia, toda hora, dizendo que a agência não vale nada, que o Ministério da Saúde não vale nada, que o ministro não vale nada, que o político não vale nada. Bora. Aí a última pesquisa lá, 40% de confiabilidade nos órgãos, né? Nos órgãos de governo, nos órgãos administrativos. Então, isso é perigoso, isso é complexo. Né? Então, o resultado é sempre muito mais ruído, menos confiança e muito mais conflito. Então, se as instituições não tiverem uma comunicação eficaz, se não levarem o conhecimento, né? A agência até que faz sua parte, né? Todas as informações, os dados estão disponíveis em BIs na página, né? E lá todos os BIs são divididos em 3 partes. A primeira parte para o beneficiário, a segunda parte para o operador e a terceira parte para os estudiosos fazerem suas pesquisas. Mas tem que difundir ainda mais esse letramento, essa discussão para poder diminuir as assimetrias de informação. Mas no Brasil a culpa é sempre do outro. Nós estamos certos a todo momento, temos conhecimento de tudo a todo momento e devemos sempre ser tudo que quisermos a todo momento, né? Então, nunca é culpa de ninguém, mas na verdade precisamos parar de culpar o sal pela pressão alta. Nós somos todos responsáveis enquanto sociedade. Eu fico aqui à disposição, meu caro ministro. Muito obrigado, doutor Scarabel. Eu convido, então, o doutor Wang, o Anderson e o Sequin agora para debate. Estamos aí, então, com as conversas para encerrar essa manhã, com esses painéis fantásticos que nós acabamos de ouvir aqui nesta manhã. Me chamou também a atenção, Scarabel, aquele gráfico que o Anderson apresentou de aumento no número de reclamações não parece constante. É sinal que melhorou a resolutividade? Eu ainda colocaria mais uma coisa. Entre os motivos que você citou, Anderson, são coisas um pouquinho diferentes dos motivos que explicam os casos, ações na justiça, a ordenação, etc. Você teria alguma explicação para essa pequena diferença, a questão o que chama de viés de seleção, o tipo de informação que você tem nas suas bases de dados? Qual seria aí a motivação disso aí? Eu acho que começaríamos aí com esse ponto, Anderson, e depois passamos para as outras aqui. Oi, estão ouvindo, né? Assim, certeza não, né? Mas assim, baseado em algumas análises que a gente fez e até já usando o estudo que foi compartilhado com a gente, né? Esse estudo que está sendo publicado agora, a gente viu que o principal fator de judicialização são medicamentos, né? É o que aponta ali no estudo, ele, se eu não me engano, com 35% é o que está apontado ali como sendo motivo da judicialização. E eu acho que a questão do medicamento ali, ela talvez seja um tema menos explorado ali dentro do rol, né? Porque justamente o medicamento é o que traz ali o complemento dos tratamentos, né? Ali dependendo dos protocolos a serem seguidos. Então, eu acredito que esse seja o elemento que destoa, né, do que a ANS está estruturada ali em termos de rol, do que ela trabalha e é resolvido, acho, de maneira mais clara, né? Pelo menos os números mostram que a NIP ela tem uma efetividade ali, né? As operadoras elas conseguem ali responder, mas eu acho que esse elemento ele talvez não esteja sendo bem trabalhado, tá? Pelo menos assim, na minha análise, esse é o ponto que eu acho que talvez leve para o judiciário esse tema. Você vê que a questão dos medicamentos afeta menos essa judicialização na saúde suplementar, porque não há a mesma obrigação de cobertura quanto há no SUS. Então, essa estatística dos 30 e tantos %, eu acho que é mais relativa ao sistema SUS, como um todo, SUS, do que Uhum. a saúde Isso. suplementar. Mas ele está claro. Acho que é o mesmo. Não? Quer comentar isso também, Júlio? O percentual é o mesmo. No SUS, na saúde mental Em termos de medicamentos? Não, perfeito. Então, eu estava com a informação equivocada. Daniel, gostei muito da sua apresentação e da sua linha do tempo mais recente
as grandes controvérsias, idas e vindas, a winding road, né, dessa questão aí da taxatividade, não taxatividade, que são palavras que, de fato, não há mais porque continuarem constando no nosso dicionário, no nosso jargão. Mas nessa súmula que foi publicada recentemente, poucos dias atrás, além desse conjunto de requisitos, tem se não me engano, pelo menos eu li isso há alguns tempo atrás, em que uma decisão que não siga aquelas recomendações administrativas pode ser solicitada a anulação dela no judiciário. Acho que você não citou isso no seu trabalho, mas isso pode fazer uma grande diferença na perspectiva que se tem pela frente em relação à tendência, ao número de judicializações que vem pela frente. Você não sabe, de fato, a gente não sabe o futuro. Mas eu acho que, a depender de mudança de atitude, de ação das operadoras, que buscarem se valer desse dispositivo, é possível que isso venha inibir ações que não sigam esse receituário que você claramente apresentou. Então, eu espero que, a depender da atitude de quem faz as defesas das ações judiciais, isso pode um pouco sustar e inibir a iniciativa de ações que não tenham esse fundamento completo de acordo com a decisão da STF recente. O senhor tem toda a razão. Eu acho que uma mudança de comportamento ela vai ocorrer dentro das operadoras, né? Porque esses critérios eles não são só para os juízes, eles são incorporados pela própria operadora. Ela vai saber o que ela vai ganhar, o que ela vai perder, ou o que ela tem mais chance de ganhar e mais chance de perder. Eu acho que uma série de conflitos vão se resolver, talvez, no âmbito de próprio pedido administrativo. Eu tenho uma experiência com isso já por outras razões, e eu acho que tem, sim, uma mudança de cultura. Agora, deixa eu tentar... Essa é a minha resposta otimista. Vai ter uma mudança de cultura por parte dos advogados, por parte das operadoras, por parte do judiciário. Mas, assim, o que me deixa, talvez, com a pulga atrás da orelha ainda, é que, no caso da saúde pública, mesmo depois do tema 6, temas 1, 2, 3, 4, a gente vê algumas decisões, mesmo no STF, em que os critérios não são exatamente aplicados. Então, isso me deixa na dúvida sobre, assim, quando chegarem os casos concretos, como é que o próprio STF vai... então tem uma decisão lá embaixo que contrariou a SED 265. Sobe uma reclamação para o STF. Como é que o STF vai enfrentar esse caso concreto? Então, assim, eu ainda preciso olhar os dados para ter um pouco mais de convicção para dizer que vai ter uma grande mudança. Em termos de resultados de judicialização, eu acho que vai ter uma mudança no que chega, mas no resultado eu não sei se vai ter essa mudança. Perfeito, ok. Acho que futuro a gente não o sabe, né? Só descobriremos depois que ele se passou. Tem uma outra questão que, para mim, não está bem equacionada na minha cabeça, que é o seguinte: há uma lei que continua vigindo, a 14454, que determinou um conjunto de requisitos, que eu imagino a lei vale para todos. No entanto, a decisão do Supremo, não estou criticando a decisão, mas ela coloca restrições bastante severas, como você mesmo apontou, em relação ao que estava colocado na lei. Se esse é o caso de uma interferência de um poder sobre o outro, quem faz norma é o legislativo. Nesse caso, o Supremo fez uma norma, ou estendeu, ou alterou o conceito explícito da lei. Eu queria ouvir da sua opinião e do Rogério também sobre esse tema. Vou vestir aqui meu chapéu de constitucionalista, né? O que o STF fez foi tecnicamente chamado de interpretação conforme a Constituição. Então, vai lá, o que a 14454 colocou na 9656 continua lá. Só que agora ele tem que ser lido e entendido da forma como o STF quer. É isso. Então, a letra está lá, não saiu uma vírgula, mas quando a gente lê, a gente tem que entender o que o STF quer. Essa é a tal da interpretação conforme a Constituição. Se isso é uma intervenção em outro poder, é de alguma forma, mas esse é o nosso modelo do checks and balances, né? De freios e contrapesos. Então, é o judiciário controlando uma decisão que ele entendeu inconstitucional do legislativo. Se isso é bom ou ruim, acho que a gente pode ter anos discutindo isso, mas dentro do nosso modelo não é algo tão extraordinário. Isso, dentro do modelo, e a gente pode observar de forma muito clara
que os 5 pontos colocados pelo STF, ele se contrapõe exatamente aos 3 incisos que lá estão. Então, por exemplo, quando o último inciso, lá, o terceiro do parágrafo 13, fala sobre você pode ouvir, a cobertura é obrigatória se tiver incluído em uma agência internacional, de renome internacional, ele está dizendo, não, precisa ter Anvisa. Isso aqui é um Estado regulador. Então, você pode trazer, sim, informações de outro país, mas precisa passar na Anvisa. Não é automático, como já estava sendo dado por algumas decisões judiciais, porque tinha lá em outro país, porque isso até é uma questão de soberania, né? E outros tantos, a questão baseada em evidência. É baseada em evidência, sim, mas não é só eficácia, e sim todas as evidências de alto grau, né? Como foi explicado. Então, ele faz esse contorno, né, dos pesos e diz, é constitucional, ou seja, o rol é uma referência, mas isso já estava na lei também, e nesses 3 quesitos aqui você precisa dessas 5 condicionantes, não simplesmente a eficácia, porque a ideia é a proteção do brasileiro e não a concessão de medicamento, a entrega de medicamento. Eu vou me arriscar aqui, assim, eu pessoalmente, do ponto de vista regulatório, eu acho que a decisão do STF ela é acertada. Que a 14454, de fato, não tinha parâmetro nenhum lá. Do ponto de vista regulatório, eu acho acertado. Agora, se me perguntarem, como constitucionalista, eu acho que não era uma questão constitucional. Assim, eu não consigo ver qual que era a norma constitucional que a lei estava violando. Claro, a gente sempre pode puxar os princípios da Constituição, mas eu acho que aí deu uma bela esticada. Direito da livre iniciativa, eu não fiquei muito convencido. Então, assim, do ponto de vista regulatório, o resultado foi bom. Se tinha fundamentação constitucional, eu li o acordo e não fui convencido. Eu concordo inteiramente. Ao fazer essa observação, não estou dizendo que a decisão foi ruim, pelo contrário, eu acho que é muito boa. Foi bem recebida pelo setor, etc. Eu acho que deu um passo importante. Colocou uma disciplina, possibilidades outras pela frente. Rogério, eu gostei bastante da sua fala, da sua perspectiva da NIP. Confesso que eu aprendi bastante nessa aula aqui, passei a ter melhor entendimento do que é essa NIP aí. Mas você também mencionou um pouco a aceitação de negativas injustas, né? Eu acho que você intuiu que é um pouco da falta de compreensão precisa por parte do beneficiário dos conceitos de injustiça. Eu lembro de um caso que vi na televisão, uma pessoa que tinha ido para o exterior, fez seguro de vida para cobertura de 400 mil, repatriação de corpo, caso falecesse. E do lado, do mesmo evento, uma outra pessoa que fez 30 mil. Aconteceu pior para os dois. Um teve a cobertura completa, feliz da vida. O outro, indignado contra a operadora. Como é que ela me paga 30 mil se eu gastei 300 mil? Mas foi a escolha que ele tinha feito. Então, no fundo, eu acho que a informação, a educação, levar isso para as pessoas, nem sempre vai evitar o desejo de judicializar e conseguir, a menos que haja esse conjunto de preceitos que é de fato respeitado e mude um pouco a mentalidade dos que fazem as defesas e depois das pessoas que vão promover. Mas me parece que você intuiu que a necessidade de educação, de informação e comunicação é fundamental nesse setor aí. Eu acredito muito na questão da educação. Vou citar aqui um outro estudo do IES, se me permitir, que é o que foi apresentado há 3 semanas atrás, traz um dado para mim estarrecedor, né? O Vox Populi, que foi feito, está na página do IES. Não estou fazendo propaganda aqui, não, porque o estudo realmente é sensacional. Assim. Não é só propaganda, mas é porque o estudo é sensacional. E lá traz um dado interessantíssimo, né? Quando a gente fala em que quase 20% das pessoas entrevistadas acham extremamente normal mudar a sua classificação de doença para urgência, para conseguir logo. Acho extremamente normal que a clínica ofereça dividir como é que chama? O recibo em 6 partes para pagar. O brasileiro não tem este comportamento, né? Assim, então, isso me parece uma ausência de conhecimento, de instrução,
dele entender que aquilo ali, o desnecessário, prejudica a ele mesmo, né? A alegria da vitória do outro para algo desnecessário vai acabar expulsando milhares de vidas do sistema. Operadora de saúde não paga nada. Quem paga somos nós. Isso é importante nós entendermos isso, né? Então, assim, se nós não levarmos o conhecimento, que ele compreenda, né, a questão mutualística, né, de que o gasto é feito por todo mundo, a própria decisão judicial, várias, a gente vê o conceito de pagou a vida inteira e agora que precisa não tem. Ora, ninguém paga a vida inteira, isso não é poupança, não é capitalização. Isso aqui no dia do aniversário acabou o dinheiro, você está pagando para que outra pessoa receba o atendimento, né? Mas, sim, a falta de comunicação, a falta do tato, a falta do zelo, isso traz um conceito de injustiça para aquele. Isso acontece com todo mundo. Se contrata um carro, alugar um carro, você chega lá, o carro não é da forma como está na foto, você se sente injustiçado também, né? Então, essa falta de zelo, de cuidado, de comunicação, de letramento, para mim, assim, cria essa percepção de injustiça. E é extremamente bombardeado do outro lado. Como eu falei, foi a brincadeira do TikTok, né? Mas é verdade. Você acaba se letrando e tendo conhecimento através dessas ferramentas. Só fazer um complemento também. E eu acho que assim entra muito nessa questão do letramento, a questão cultural, né? A saúde suplementar ela é vista como uma continuidade do SUS, né? E não uma alternativa que deveria ter todos os seus limites de forma clara. Afinal de contas, você está contratando ali uma cobertura específica, né? Então, acho que essa forma de enxergar a saúde suplementar como uma continuidade do SUS ou a mesma atuação do SUS, eu acho que isso cria uma certa confusão e tomam-se decisões aí equivocadas. E um outro elemento que eu acho que contribui também, independente de qual é a regra que seja, tem muitas ações que chegam até a justiça e existe a urgência da decisão do tema, né? Porque nem toda demanda dá para percorrer todo o caminho necessário para fazer as defesas, tudo mais, né? Existe uma necessidade ali da urgência e isso eu acho que também atrapalha bastante aí, decisões corretas na própria justiça, né? No fundo, a sensação de justiça tem muito a ver com a expectativa que a pessoa tem e com o fato real, com o que de fato ele assistia como forma de direito, né? Muito bem, temos perguntas aqui da audiência. Quiser fazer perguntas, só levantar a mão que passaremos um microfone para expressá-la de viva voz. Enquanto isso, tem uma pergunta aqui do Aguinaldo José Cardoso. A quem se atribui a crescente notificação de NIPs? Acho que vai para o Anderson e para o Rogério. Ao conhecimento desse recurso por parte dos beneficiários? Ao maior desrespeito das operadoras, das condições contratuais? O desfecho costuma ser positivo para quem reclama? Comece, Anderson, por favor, e depois Rogério. O que a gente vê, né, nos dados que a gente tem dos nossos clientes, o aumento ele tem muito a ver com uma maior comunicação mesmo, né, mais conhecimento de que existe esse canal. Então, acho que esse é um primeiro ponto aí que a gente entende como sendo o aumento e a própria divulgação desse mecanismo, o que é interessante, eu acho que foi bem colocado ali, né, ou seja, quando a INSS criou, é uma ferramenta extremamente importante, tanto para o beneficiário quanto para a operadora também. Então, acho que a questão do conhecimento é o que faz o aumento, né? Agora, em relação à decisão de ser mais favorável para o beneficiário ou não, o que a gente consegue ver ali nos dados é que, até pelo volume de multas que são aplicadas, né? Ou seja, que a defesa das operadoras, elas são consistentes, entendeu? E elas são baseadas nos elementos determinados pela INSS. Aí estamos falando de rol, ou seja, toda uma questão dos elementos técnicos que envolvem a operação de um plano de saúde ou a contratação de um plano de saúde. Então, quando fica nessa esfera, eu entendo que as operadoras elas são bem-sucedidas em relação às suas defesas, né? Acho que os dados mostram dessa forma. Então, não acho que que existe, vamos dizer, um perdedor do lado. O que eu acho que existe através da NIP é um esclarecimento do porquê que determinada demanda não foi atendida ou não pode ser atendida, né? Então, que eu entendo dessa forma, que
que no final, né, ali do processo existe um esclarecimento a quem gerou aquela demanda. Eu concordo. A NIP ela tem essa característica e realmente o beneficiário, ele, pela sua agilidade, pela sua forma como ela é resolvida, né? É muito comum um relato, você fazer a reclamação 9 da manhã e 10 da manhã a operadora ligar para você, né? E às vezes assim, é questão de prazo, né? É questão de prazo. Saúde é um bem extremamente sensível, né? Urgente, urgentíssimo. A própria medicina é tempo dependente, né? E causa ansiedade, sensibilidade. Então, isso acaba levando essa discussão. E tem também o caráter de instrução, né? Muito disso também é instruído pelo próprio prestador, né? Olha, a senhora volta daqui 25 dias, porque vai ter a pedido de autorização, não sei o quê. Mas se tem uma forma aqui que pode ser que acelere e tudo mais. Então, isso também existe, né? Existe também essa orientação. E também temos que entender que o plano de saúde ele se tornou algo comum a todos. Então, também o relato de outras pessoas, eu só consegui depois que eu fui para a ANS, esse tipo de relato também faz com que acelere essas coisas, faz com que leve essas pessoas até lá. Então, o seu meio também te conduz a essa prática, essa possibilidade. Acho que a grande beleza da NIP é exatamente colocar em contato a pessoa que está questionando um direito, não foi imediatamente atendido, e a operadora, antes de dar qualquer passo. E a exigência do judiciário de que isso seja cumprido antes de mover uma ação, eu acho que é uma exigência sábia. A gente já tentou levar isso para o judiciário algumas vezes no passado, nunca tivemos sucesso. Agora, pelo menos, está numa decisão do STF. Né? Eu gosto muito de relatar experiências exitosas, né? A Unimed Palmas tem um núcleo de conciliação dentro da Unimed, onde tem uma pessoa designada pelo tribunal que fica lá e que tem conhecimento e que ajuda a explicar o limite da regulação, do contrato, da legislação, né? Então, isso, no último relato, que inclusive foi premiado pelo CNJ, essa prática, essa execução, e lá teve uma redução de 75% de todas as liminares. Então, o tribunal também, quando chega a essa informação, ele fala assim, vamos fazer o seguinte, vá para lá e venha diretamente, que é muito aquilo que eu falei da ideia de ter a ANS como uma... Então, isso mostra que esses procedimentos alternativos de resolução de conflito, onde a gente se aproxima e vê a possibilidade de se resolver. Né? Porque tem uma pergunta do Fernando Afonso, acho que já comentamos a respeito, mas quem sabe que acrescentar alguma coisa. O acórdão do STF muda o jogo? O que esperar da postura jurídica das operadoras? O senhor Wang pode explicar? Acho que eu já falei, né? Bom, só para tentar complementar um pouco assim, né? Teorizar um pouco, né? No direito a gente sempre fala da diferença entre o direito nos livros e o direito em ação, né? Assim, o direito no livro ele muda completamente com a decisão do STF. Agora, o direito em ação, o direito na vida real, eu não sei, né? Por razões que eu já tinha mencionado. Eu acho que existe uma estrutura de incentivos que favorece a concessão de um pedido fora do rol. Eu não sei se essa decisão do STF, o quanto ela muda essa estrutura de incentivo para o julgador, né? Então, assim, uma coisa é, em abstrato, eu achar os critérios que eu acho bons, outra coisa é eu ter a disposição de aplicar esses critérios em casos reais. Como eu falei, no caso da judicialização contra o SUS, eu não tenho tanta convicção de que o próprio STF está sempre disposto a bancar seus próprios critérios. O que dizer, então, do resto do judiciário. Mas eu acho que, sim, vai afetar o que vai chegar no judiciário. Como eu falei, as operadoras, agora elas sabem o que elas têm mais probabilidade de ganhar, o que elas têm mais probabilidade de perder. E elas não vão ficar entrando no judiciário para perder. Então, eu acho que tem, sim, alguma mudança. Eu imagino que os escritórios de advocacia também vão ajustar a sua atuação à luz desse precedente. Okay? Perfeito. Não,
Ok. Não, então temos uma Concordo, os escritórios estão se ajustando. Nossas defesas já contemplam esse debate, a reclamação. Mas só para comentar assim, o próprio Poder Judiciário tem se reunido e eles têm, por exemplo, os processos que estão em segundo grau, os próprios tribunais estão de ofício devolvendo, por exemplo, o processo lá para o primeiro grau, para possibilitar o autor ou fazer com que o juiz convoque o Natijus para se manifestar, porque é um item obrigatório para que não haja uma anulação ou não tenha assim, uma alteração de direitos sobrepostos, né? Então, os tribunais têm feito isso, os próprios juízes também têm chamado o autor, né, porque tem toda a questão ali de produção de provas para a imposição, para que isso aconteça. Eu acho que isso é muito salutar para toda a estrutura. É um depoimento interessante esse, que já está produzindo mudança de comportamento, sim, não é? muito. Interessante. Tem uma nova pergunta aqui do Aguinaldo Cardoso, ao Rogério Scarabel. Infelizmente, a ANS atravessa, em razão de corte de verba, redução de quadro de funcionários, hora de atendimento, etc. Isso parece que provocou redução imensa na redução de acesso ao serviço da agência. Você entende que essa dificuldade, entre outras coisas, aumentará as demandas ao judiciário? Aí sim, fazer uma NIP através do portal será uma ginástica. Nós teve até o ano passado até uma diminuição realmente desse acesso de reclamação. Concordo com ele, né? Tem coisas que não são possíveis fazer sem dinheiro, ainda que todo o investimento em tecnologia, que também custa caro, né? Então, realmente, eu acredito e entendo que é sim um limitador dessa análise, né? Outro dia tinha uma reunião, a própria diretora lá da DIFIS, falando sobre a demora das análises, e que a 623 ela vem exatamente nesse intuito de que resolva as questões na operadora, né? Porque até meio que obriga a ser revisado pela ouvidoria, né? Uma vez revisado pela ouvidoria, faria aquele papel da agência, da RVE, né? da devolução voluntária, né? Do cumprimento voluntário, para que isso fosse feito na própria operadora, através da ouvidoria, para que isso não chegasse até a agência e fosse resolvido antes. Perfeito. Temos duas últimas perguntas aqui. Uma da Mariana, que diz o seguinte: a NIP mostra que o sistema de fiscalização e atuação do ANS é limitado? Como o fato de não regular operadoras como hospitais e clínicas limita essa atuação? Acho que vai para você de novo, Rogério. A NIP não é fiscalizatório, né? Ela é uma ação pré-processual. Ela é uma prática alternativa de resolução de conflitos, né? A fiscalização, sim, por exemplo, é impactada diretamente pela diminuição de investimento. Isso, sem dúvida nenhuma. Diminuição de gente, de possibilidade em loco. A questão do prestador é porque a gente esquece que a discussão com o prestador ela é contratual. Apesar dele não ser fiscalizado pela agência, a entrega que ele o faz é de análise fiscalizatória e de competência da ANS. Por isso que ela exige a qualidade da operadora de saúde. Quem tem que fazer com que a qualidade seja entregue para o seu beneficiário é a operadora, através dos seus instrumentos legais, contratuais e fiscalizatórios de auditoria, né? Então, ainda que ela não fiscalize, ou ainda que ela não regule, ela acaba regulando. E lembrar que, no artigo 17 da Lei 9.656, todo credenciado que deseja participar deste mercado regulado, ele firma um compromisso com o consumidor. E ele está lá para atender às regras da operadora e da regulação por conta e ordem do consumidor, né? Então, a gente esquece um pouco esse movimento, né? E que isso, sim, deve estar em contratos bem redigidos, em questões bem pensadas e bem formuladas.
ou seja, o encargo acaba pertencendo à operadora de exigir esses indicadores de qualidade, é uma fiscalização quase que indireta, né? É a cobertura, que a gente confunde um pouco o que é cobertura assistencial com cobertura financeira. A gente confunde aquilo que eu falei da autonomia com soberania, o que é cobertura assistencial, cobertura financeira. Então, isso tudo acaba sendo resumido no negou o que eu queria, né? Então, é sempre bastante preocupante e complexo. Para finalizar, deixei a pergunta mais complicada por último, que é da Flávia Lemos. Eu imagino que a pergunta que ela apresenta expressa muito bem o que povoa a cabeça de muita gente da sociedade, por aquilo que a gente já acabou de ouvir aqui. Mas eu tomo sempre o seguinte lema: perguntar não ofende, vai depender da resposta que você conseguir dar a ela. Então, a pergunta é o seguinte: o crescimento da judicialização das NIPs não é prova inequívoca dos abusos promovidos pelos planos de saúde? Assim, prova, essa pergunta é difícil, tem que ser mais inteligente. Vou deixar para o Anderson e para o doutor Daniel. O acadêmico pode falar, né? O acadêmico pode falar, exatamente. Tem que quebrar os dados para ver. Assim, na pesquisa que eu fiz, a maior parte das demandas por negativa de cobertura era discutindo questão de rol. Então, o tratamento ele não estava no rol. Então, assim, a maior parte da judicialização era uma judicialização buscando ir além do que estava no rol. Então, não era um problema da operadora não custear o que ela deveria, mas de buscar que a operadora custeie aquilo que, no entendimento da operadora, na interpretação dela, da lei até então, ela não teria a obrigação de... que a ANS não obrigava ela a custear. Então, assim, a judicialização, ela parece que é ir além. Não é um problema da falta de... Não é um problema do setor, mas é querendo esticar a cobertura. Agora, a NIP deve ser uma realidade muito diferente, né? Então, isso eu passo a palavra. Talvez na NIP você tenha problemas, e aqui falando até como usuário e parente de usuário, assim, a NIP deve ser um saco de gatos muito mais diverso. Né? Eu entendo. Tem algumas discussões, assim, algumas palavras que, para mim, são difíceis de compreender. Né? A gente fala, não é abusivo. Né? Acho que toda abusividade tem que ter um comparador. Né? Comparado a quê? Né? Então, tem um tratamento específico. Vou lembrar que o rol ele tem absolutamente todos os tratamentos necessários para o CID. E são de cobertura obrigatória para todos os CIDs. Agora, aquilo que foi lançado essa semana, que está no Congresso, aquilo que apareceu no Fantástico, essas limitações, assim, aí não concede, isso é uma abusividade, preciso compreender o que está no contrato, né, o que foi contratado, quais são os seus limites, para que isso seja compreendido como uma abusividade. Eu acho que é um pouco distante, né? E sim, está em discussão agora, aliás, um tema muito bacana de se estudar, de se ver, que é a condenação no STJ, foi pedido de suspensão, acho que antes de ontem, que é a questão do dano moral em ré ipsa pela negativa da operadora de saúde. Né? Então, assim, você exercer o seu direito daquilo que está no contrato pode gerar dano moral? Na minha opinião, não. Eu estou discutindo, mesmo que judicialmente, aquilo que nós contratualizamos, aquilo que está no contrato. Né? Então, é o meu direito, isso, para mim, não reflete ser uma abusividade. Bom, ok. Não achei... Posso só... Por favor, claro. Eu não acredito que o aumento de NIPs ou o aumento da judicialização significa abuso das operadoras, tá? Eu acho que, quando a gente olha aquele gráfico que a gente vê o triplo, né, de NIPs sendo abertas, porém, as multas se mantendo, para mim, ali é um indicador claro de que o que está tendo é um maior acesso ao mecanismo. As operadoras, elas estão na sua obrigação, no seu papel de responder àquela demanda, e que o dado mostra efetivamente que as multas não estão sendo aplicadas. Então, portanto, eu só acho que houve um maior acesso ali e não um maior abuso das operadoras. Outro ponto também que eu entendo é que, a partir do momento que o STF ele interfere ali ou faz a interpretação dele para poder
direcionar ou determinar como as decisões devem acontecer nas instâncias abaixo, significa que ele enxergou que decisões estavam sendo tomadas de maneira equivocada, senão ele não precisaria fazer essa mudança. Então, na minha forma de interpretar, não existe o abuso por parte das operadoras. Eu acho que é só o maior acesso realmente aos mecanismos. Entre os explicandos da maior propensão a judicializar está certamente conhecer que pode. Segundo, não custa. Terceiro, o risco é de ganhar a ação. Se perder, não perde nada. Quarto, eu acho que há uma propensão do cidadão brasileiro, que começou muito com a época do Código do Consumidor, de 90 e pouquinho, até então ele tinha vergonha de reclamar de você comprar um sapato furado. Aconteceu comigo, né? Hoje, qualquer pequeno defeito você reclama. Aumentou o amparo legal, dados os costumes, o esclarecimento, aumentou a propensão nossa a fazer valer os direitos. E, em particular, se é um direito que me traz vantagens financeiras, me custa pouco, eu tenho 90% deixando de ganhar, por que não tentar? Não é? Então, eu acho que há um complexo de ações. Não dá para simplisticamente reverberarmos aquilo que está na cabeça, povoa a cabeça de todo mundo, que domina na sociedade uma visão ruim das operadoras, não é? Que só negam, que só tem bilionário, que não sei o quê. Mas isso é uma visão muito rasa, muito superficial. A gente tem que olhar para os dados, os números, o que acontece, outras explicações. Há um conjunto grande de variáveis. Então, no fundo, Flávia, não estamos te condenando pela pergunta. Você expressa o que está na cabeça da grande maioria das pessoas, dos brasileiros aí. Bom, como prometemos terminar ao meio-dia, já passamos de 3 minutos, então eu queria, se quiser usar a palavra para a despedida final, por favor. Eu queria, de novo, agradecer a companhia na mesa, agradecer o convite e parabenizar todo mundo envolvido. Foi um ótimo evento. Obrigado. Eu quero agradecer, em nome do M3BS Advogados, pela gentileza do convite e poder aqui trocar experiências e aprender com todos aqui. Uma alegria sempre estar com o professor Daniel, o Anderson, e contigo, ministro. Agradecer mais uma vez o convite, a oportunidade da gente estar apoiando o prêmio e toda a iniciativa do IES, e parabenizar aí, todos os vencedores, né? Então, é um momento aí bastante importante com estudos, né, que saem para o setor e a gente aí junto poder contribuir com a evolução desse setor tão importante para o Brasil. Perfeito. Então, o IES fica imensamente agradecido à sua participação, ao apoio que a sua empresa deu para a realização desse evento e outros que estão na nossa agenda de trabalho, ao Rogério por estar aqui conosco essa manhã, para trazer toda a sua experiência, importante experiência da agência, e ao Daniel, profundo conhecedor, estudioso desse assunto, que tem publicado matérias super interessantes nessa área. Muito obrigado a todos vocês, e a vocês aqui presentes, e a quem nos assiste à distância também. Muito obrigado pelo dia de hoje. Obrigado a todos.